Oi, gente, tudo bem? Espero que todos estejam muito bem, com saúde, trabalhando, estudando. Bom, pessoal, eu vou gravar esse vídeo aqui para vocês, para a gente conversar um pouquinho sobre a questão das instruções normativas. Então, eu deixei já semana passada, se não me engano, deixei um link para vocês analisarem, pedir para vocês escolherem e analisar a questão de documentação, enfim. Então, o primeiro ponto que eu acho bem importante, né, tá falando aqui, é a questão das especificidades de cada atividade. Então, cada atividade tem um potencial poluidor maior para uma área, para outro. Muitas vezes o problema maior é o efluente, outras vezes é o resíduo, às vezes é emissões, às vezes é mais do que um. Então, como tratar essas questões, né, os impactos e essa análise que precisa ser feita, então, para cada atividade. E aí que entra o papel fundamental dessas instruções normativas. Então, além dessas questões específicas de todo o processo de licenciamento, né, de maneira geral, e também para as atividades, o ponto-chave que eu queria discutir aqui com vocês são em relação aos diferentes documentos que acabam sendo englobados, né, no processo de licenciamento. Então, se vocês observaram, tem lá documentos que a gente precisa obter junto à companhia de energia, à companhia de água, de coleta de resíduos, às vezes a Marinha, às vezes a Secretaria de Planejamento. Então, é bem importante a gente entender todos esses atores que, de uma maneira direta ou indireta, acabam se envolvendo no processo de licenciamento. Por exemplo, a Marinha ela não vai estar envolvida diretamente, mas depende a atividade, se eu estiver fazendo essa atividade numa área de Marinha, eu vou precisar de um documento da anuência da Capitania dos Portos, enfim, depende do empreendimento e o que a instrução normativa definir, né? Então, a gente precisa ter esse contato, esse documento para que o processo ande. Consulta de viabilidade, é o primeiro documento que a gente analisa para ver se tem uma viabilidade prévia conforme o plano diretor do município. Então, através da prefeitura municipal, via secretaria de planejamento. Eu preciso saber se vai ter viabilidade de água, né? Eu vou construir um edifício residencial, um condomínio residencial, vai ter água para todas essas pessoas? Eu preciso ir na companhia de água. É a Casan? Não. É uma autarquia municipal, é a EMASA, CEMASA, Águas de Camboriú, Itapema, enfim, conforme o município, né? E também não tem um padrão, né? Nessa de água, por exemplo, que eu falei, se é Balneário é EMASA, se é Itajaí é CEMASA, se é Camboriú é Águas de Camboriú. Então, também tem essa variação que é o responsável que atende sobre aquele respectivo item, né? E aí, cada um também, existem alguns que é entrada via protocolo, né? Solicitação de documento, outros tem que dar entrada com projeto para que seja avaliado e aí vira o retorno por parte do município, enfim, ou de quem tiver responsável, né, por aquele determinado documento. Então, é bem importante que isso seja analisado. Esse é um ponto. E o outro ponto são os outros estudos complementares que são necessários nesse processo, né? Então, uma coisa são documentos. Outra, documento que eu digo, né? Uma consulta de viabilidade, uma anuência, uma autorização. O outro lado são os projetos ou estudos complementares. Então, por exemplo, eu vou fazer um estudo de um licenciamento de um posto de combustível. Um dos documentos que pede, lá digamos que seja uma renovação de licença de operação, é o laudo de estanqueidade, ou seja, garantindo que os tanques, né, de armazenamento de combustível não vão permitir o vazamento, ou não está tendo vazamento, que eles estão estanques, que eles estão bem fechados. Então, isso é um estudo que é feito, né? Então, é contratado um laboratório específico para fazer esse estudo. Eu preciso fazer um estudo para a qualidade da água, para monitoramento. Contrata um laboratório para fazer esse estudo. Então, existem alguns outros estudos complementares que também são extremamente necessários. Então, existem os documentos e os projetos e estudos que são feitos, muitas vezes pela própria empresa,
muitas vezes são terceirizados. E aí aqui, quanto à questão da terceirização, cabe comentar também a questão dos laboratórios. Então, hoje, para o IMA, né, órgão ambiental estadual ou os municipais, eles exigem laboratórios credenciados. Então, tem que ter lá selo do Inmetro e o próprio credenciamento do órgão ambiental estadual, né, no caso aqui de Santa Catarina, o IMA. Então, por que isso? Para garantir que realmente aquele laboratório adota todos os procedimentos, que ele tem equipe técnica responsável, né, que é realmente um laboratório sério, ético, íntegro, que pode, então, e que está fornecendo as informações realmente verídicas, né, sem burlar nenhum dado. Então, isso é bem importante e muitas vezes, não, eu não vou olhar isso. Aí, contrata um laboratório, paga aquele laboratório, quando chegou no IMA para avaliar, pode ser que esteja tudo certo, mas não vai ser aceito porque não tem esse credenciamento. Então, sempre exijam, né, caso venham a trabalhar com isso, é importante essa observação. Tá bom? Então, recado dado. Qualquer dúvida mais que vocês ficarem, então, estou à disposição. Até eu gostaria, né, se alguém leu alguma instrução específica, esse documento aqui não entendi, né? Aí me manda lá no Blackboard e aí a gente vai poder conversar um pouco mais sobre isso. Tá bom? Beijo grande, fiquem com Deus e qualquer coisa, só contem comigo.